Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos que têm aqui com a gente no auditório, hoje no segundo dia da Exposibran. A gente sabe que toda participação, né, é uma questão de escolha. A gente fica muito feliz de vocês escolherem estar aqui com a gente nesse painel. Essa próxima hora e meia vai ser uma satisfação muito grande que nós vamos poder conversar sobre um tema que é o tema de descarbonização, economia de baixo carbono como um todo, mas na verdade de uma perspectiva um pouco diferente. Nós vamos tentar tangibilizar para vocês de fato o que o setor da mineração está fazendo nessa implementação, o que de fato a gente tem desenvolvido em conjunto através do Mining Hub, para quem não sabe, que é um hub da inovação aberta do setor da mineração. E nesse conceito do hub da setor aberto da inovação, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem algumas coisas que são muito positivas, que é de fato a colaboração. Então, na hora que a gente olha para um setor onde a gente está trazendo que descarbonização na mineração no Brasil, não tem como ser mais relevante nas agendas de todas as mineradoras do que esse tema. Então, cerca de 2 anos e meio, eu não sei o pessoal da operação, se estiver nos escutando, eu gostaria que trouxesse os slides para mim, fazendo favor, só para a gente acompanhar uma orientação para vocês. Ótimo. Estou gostando de ver o sincronismo, hein? A gente já pede, já vem direto, né? A próxima, mais tarde um pouquinho, a gente faz um teste de Ibope e vê quem está acompanhando o painel aqui. Isso não pode fazer não, senão eles brigam com a gente. Mas vamos lá. A lógica desse programa de Zero Carbon Mining é demonstrar um pouco de como que não as mineradoras de maneira isolada estão trabalhando a descarbonização. Não como as mineradoras de maneira isolada estão construindo seus pipelines de iniciativa com o tema da descarbonização, mas é uma maneira de como que a gente, respeitando todos os projetos individuais, acha uma maneira de colaborar em conjunto. E isso parece óbvio, mas não é tão simples. É um programa que já tem 2 anos e meio, que a gente está concluindo ele agora por volta de final de outubro, agora primeira quinzena de novembro, a gente está finalizando. E foi uma etapa de construção de premissas, o que a gente chama comumente aí de projeto dessa fase de descoberta, né, o discovery, que a gente faz o mapeamento de oportunidades. A grande pergunta que nos orientou nesse projeto é contra, né, o combustível fóssil, mas quais seriam as melhores rotas ou alternativas de menor custo de arrependimento que a gente, como setor, poderia escolher para buscar a descarbonização. E lembrando de respeitar o que as empresas individualmente estão fazendo. Então não adianta um trabalho em grupo. Está vazando o áudio. Está vazando o áudio. Boa tarde, Guilherme. Vamos dar boa tarde para o Guilherme, todo mundo, gente. Boa tarde, Guilherme. Pessoal, tá vazando o áudio aí. Boa. Então vamos de novo. O Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Você vai para o show hoje, Guilherme? O canal dele deve estar no nosso aqui. O Guilherme, tudo bem que você quer dar ibope para o nosso aqui, mas agora vai. Então vamos. Então, pessoal, pode passar o próximo slide para mim. Nessa ótica, então, do projeto e da linha que a gente está trazendo de colaboração, nós fizemos com que uma maneira que a gente pudesse, em termos das mineradoras do país, e aí no caso, dentro do Mining Hub hoje nós temos, 22 mineradoras, e signatárias desse programa foram 11 mineradoras. Vocês vão ver que é um grupo representante forte dessas mineradoras. Então a gente olha, nós pegamos de uma maneira bem simplificada como que essas mineradoras estavam trabalhando, como que essas mineradoras, através de uma coleta exaustiva de dados que a gente fez com essas mineradoras, no menor nível de granularidade possível, para que a gente olhasse para o setor, sempre respeitando dados, né, de uma maneira anônima, com todas as políticas de confidencialidade, de tratativa, sempre pensando no conceito integrado de como setor a gente poderia fazer. Então, olhamos para o lado da produção. O que são, onde são as minas, qual que é a lógica contra o fóssil, o que está acontecendo. E aí pegamos também uma outra lógica, que foi a matriz de energia, porque não adianta a gente olhar também, isso é um ponto importante que vocês estão vendo pelo slide, que o Catapult e a Universidade do Rio de Janeiro participaram com a gente. O Catapult é um centro do governo do Reino Unido, é uma entidade que faz desenvolvimento de pesquisas em várias áreas que eles são muito bons, e uma deles é a energia.
E além da energia, um dos pontos que a gente pediu muito desde o início, vocês vão escutar, já vou dar um spoiler, vocês vão escutar muito o Bruno falando isso, que é uma maneira de visão de a gente fazer simulações sistêmicas e não simplesmente tomar a decisão com uma variável e esquecer dos demais. Não, como é que isso de uma maneira integrada? Então, essa simulação sistêmica integrada foi uma das coisas que também nos trouxe aos olhos o projeto que o Catapult trouxe junto com a universidade. Então, falando de uma maneira bem objetiva, a gente pegou como que as mineradoras se organizam, onde que elas estão, quais são os ativos, essa utilização do fóssil e pegamos também a matriz de energia do Brasil. Então não adianta a gente virar e falar assim, vou copiar do hemisfério norte, nós vamos descarbonizar através de hidrogênio. Tá, mas a gente não tem a estrutura, onde que ela está, vai chegar, não vai? Então a gente tem que olhar para o que a gente tem de matriz de oportunidade aqui, a nossa matriz de energia, haja vista a nossa demanda por ela e mais do que isso, para onde a gente vai em termos de crescimento. Então na hora que você começa a fazer isso de uma maneira orquestrada, simulada e organizada, começa a sair os insights de quais deveriam ser essas potenciais rotas de descarbonização e caminhos a percorrer para que este grupo pudesse chegar. Legal, além desse raciocínio, isoladamente cada uma dessas mineradoras tem alternativa de implementação dos seus planos. Então como que a gente, como grupo, fez e faz para que a gente possa sustentar essa discussão. Então esse foi o grande objetivo do nosso projeto. 3 grandes grupos de trabalho que esse projeto entregou. Ele entrega uma lógica muito de como é que a gente faz a análise desse cenário de transição energética da mineração. E aí a gente, desde mapeamento de stakeholders, aqui parece nome bonito, mas é uma lógica muito interessante. Quais são os players que podem operar no mercado? Quais são do lado da oferta de soluções, quem existe, como que existe, qual é a tendência desses materiais. Então a gente começa a mapear e olha como é que a riqueza do ecossistema ele é forte na hora que a gente se propõe a trabalhar em conjunto. Você pega 11 mineradores e começa a buscar todas as iniciativas de sucesso e insucesso que elas tiveram qualitativamente no tema da descarbonização e começa a juntar. Você vê onde tem sinergia, onde tem área de sombra, onde poderia ter potencial. Então, todo esse trabalho de exercício dessa coleta de dados para construir para onde que a gente vai, foi feito e foi utilizado. Depois a gente desenvolve um roadmap, ou seja, a gente olha para o que a gente tem de informação, a gente constrói o que aquelas informações junto com a matriz energética nossa, quais são as potencialidades para onde a gente vai e coloca isso em termos de um roadmap, que é o básico, né? Você vai, o que está mais perto, o que não está. E a partir dali, a gente cria também uma lógica assim, e soluções que não existem? Então vamos pegar um exemplo. Imagina se todas, aqui em cima nós temos 4 mineradoras, vocês vão ver um pouco durante essa conversa, na hora que eles apresentarem. Se as 4 tomarem uma decisão conjunta, sem preocupar com o sistema, de falar assim, eu vou buscar essa rota. Carvão vegetal, por exemplo, eles vão mexer no desequilíbrio da oferta muito grande. Então não adianta fazer por modinha a descarbonização, porque às vezes não é sustentável. Então esse é o grande conceito. Poxa, se a gente está optando por aquela rota, mas tem oferta para ali, faz sentido a gente ir por essa lógica? Então esse é um pouco da análise do que a gente tem desenvolvido e fazendo em conjunto com essas mineradoras. Chegamos numa lógica, todo projeto que você desenvolve, como é que é a rota básica de um projeto? Busquei informações, coletei informações, pensamos, desenvolvemos, buscamos, simulando os dados, tortura dados, faz o que você quiser com as informações, a gente constrói um plano, você constrói um roadmap. A partir dali, a gente fez o quê? Você entrega e conclui o trabalho. Essa é a rota tradicional de trabalho. Na hora que você conclui aquele PowerPoint ou aquele relatório que fica guardado, você fala assim, agora eu vou ter que pegar esse material e ter um esforço de implementação. Então o que nós fizemos? Antes desse trabalho caminhar para a conclusão e entrega, e depois a gente tem que ter um gasto de energia muito maior para restabelecer o grupo, pessoal, vamos avançar numa linha que nos permita conversar em conjunto e tirar esse plano do papel, do PowerPoint e implementar? Mas qual o plano e qual a intensidade para qual direção? Vamos construir em conjunto. Então, está vazando. Acho que agora melhorou. Vamos lá. Então, nessa linha do memorando de entendimento é onde nos permite fazer o quê? Nos permite com que as empresas possam, entre elas, continuarem conversando e não simplesmente pega aquele PowerPoint, guarda na gaveta e depois a gente busca. Então a gente construiu esse memorando que permite, com 4 grupos de colaboração, nas 4 principais verticais que o trabalho direcionou, ou seja, não é
nenhuma invenção ou que uma ou outra mineradora prepondera, não. O grupo ele veio da constituição dos principais temas que foram outputs do trabalho que a gente fez de mapeamento. Então você tem ali eficiência e combustíveis de baixo carbono, eletrificação de frota, combustíveis industriais sustentáveis, captura e remoção de carbono. Ah, mas eu gostaria eu não vi aqui que vocês trataram certas outras iniciativas que poderiam, lembrando, foi uma primeira análise de um framework contra o fóssil e a partir dali quais são os campos de trabalho que a gente elegeu e que façam o maior sentido para mexer o ponteiro e capturar dentro do framework das empresas. Então, a partir de agora a gente conversa em cima dessas 4 avenidas. E como que a gente fez para esse PowerPoint, de novo, não ficar guardado na gaveta? Estabelece os grupos de trabalho nessas 4 áreas com lideranças individuais das mineradoras e aí é onde é o trabalho que o Mining Hub permite fazer. A gente agora tem, parece que o projeto acabou, mas na verdade agora é que ele começa. O desafio começa agora. E aí a gente pode partir com as 11 mineradoras atuando nos 4 grupos, ou você pode partir com grupos menores, através, no limite, até mesmo de sociedade de participação específica, onde alguma dessas mineradoras podem se juntar para implementar um trabalho e, a partir dali, fazer a captura, de fato, de um projeto que tangibiliza e que entrega valor na ótica da descarbonização. Parece óbvio. E aí a gente começa a ver algumas coisas na hora que o trabalho vai avançando e concluindo. Tanto o pessoal do Reino Unido quanto de outras lógicas de governo que a gente teve fora também e aqui, existe um ineditismo muito interessante de um único projeto setorial que está trazendo um setor específico olhando para a descarbonização, a lógica de grupo. Você vê muitas dessas iniciativas acontecendo individualmente, mas não dessa forma orquestrada. Isso para a gente não pode ser o único mérito do trabalho, é porque a gente vê que tem possibilidade de recurso, possibilidade de minimizar risco e, mais do que isso, agilidade na captura. Então, esse é o que nos orienta e é isso um pouco do que a gente veio trazer e bater um papo com vocês aqui hoje. Como que o setor da mineração, nessa temática de descarbonização, com uma ação real e tangível de 11 mineradoras, estão trazendo para que a gente possa construir e dar sequência num projeto e num tema que é tão sensível. Vocês veem desde ontem, nas falas dos principais CEOs, que é o tema que o tempo inteiro converge e conversa com a gente. Para me ajudar nessa conversa, então, eu vou trazer para a mesa alguns dos nossos painelistas aqui que vão nos ajudar bastante nessa conversa e peço que vocês fiquem à vontade se quiserem interagir, mandar perguntas para que a gente possa explorar com os nossos painelistas aqui. Então, hoje comigo, vocês estão vendo, é um time bom. Eu fico numa posição muito boa que eu aproveito para puxar bastante trocas, conversas aqui com nossos palestrantes e participantes. Então, comigo vocês vão ver, tem um representante da Samarco, que é o Bruno, da Alcoa, o Henrique, da Vale, o João, e a Juliana, da Anglo América. Então, são 4 empresas que ativamente participam desse projeto desde o início e que vão nos ajudar a trazer um pouco, não só do que eles estão vivendo nesse projeto, mas em termos de descarbonização dentro da casa de cada um. Pessoal, primeiro, obrigado por aceitarem o convite, por mais do que isso, por participarem nesses últimos 2 anos e meio desse projeto e a gente chegando numa reta final que, na verdade, não termina, começa agora o nosso maior desafio. Então, eu queria trazer um pouco para essas considerações iniciais. E aí, Bruno, eu vou começar com você, primeiro porque desde o início você esteve com a gente, né, nós dentro dessa prospecção grande desse projeto. Eu queria que você trouxesse um pouco para as pessoas que estão aqui com a gente nos acompanhando, o que esse trabalho trouxe. E lá atrás, quando a gente começou nessa conversa, a gente não sabia qual é a intensidade, qual a direção, se isso ia fazer sentido. E eu queria um pouco da sua visão, como é que você está vendo hoje essa entrega desse projeto e, mais do que isso, o desafio que a gente tem na mesa para os próximos passos. Eu aproveito e agradeço mais uma vez a sua participação. Bom, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com grandes amigos também. Esse projeto, gente, a gente começou a prospectar esse projeto ali em meados de 2022. Uma primeira reunião que aconteceu, acho que no Consulado Britânico, estava a Laura Queiroz, estava o Felipe, também da Energy Systems Catapult, trazendo um framework de desenvolvimento de um estudo estratégico focado em setor para descarbonização. Quando eles trazem a pegada de estratégia e setorial, isso encaixou super bem com o que a gente tinha de expectativa. E o Leandro falou um pouco, desde o início do conceito do projeto, a lógica era uma lógica sistêmica.
né? O problema de descarbonização ele é um problema sistêmico, então a solução necessariamente tem que ser também sistêmica. Essa forma de modelagem, né, ela encontra muito respaldo na literatura. A turma do MIT, né, trabalha muito com o famoso System Dynamics, né, que tem a ver justamente com você entender a dinâmica desses sistemas de mercado e como que você planta mecanismos que fazem com que o mercado se desenvolva na direção que você precisa que ele se desenvolva. Então, para nós, né, um conjunto de 11 mineradoras que foram sendo trazidas, né, para a ideia do projeto pouco a pouco, cada uma com as suas ambições individuais, cada um com o seu roadmap de desenvolvimento e descarbonização, essa lógica sistêmica ela se integra muito bem, porque em vários aspectos, se não todos eles, é praticamente impossível alcançar metas realmente sustentáveis, né, e de impacto se não for feito de maneira colaborativa. Estamos todos dentro da mesma atmosfera, né? Todo mundo vai depender das mesmas fontes de solução, dos mesmos fornecedores, dos mesmos parceiros, das mesmas inovações tecnológicas. Então, o projeto traz muito essa lógica de colaboração e a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com as 11, né, com aquele grupo de 11 mineradoras desde meados do ano passado, né? Tivemos também uma etapa bem interessante, que foi uma missão que foi realizada no Reino Unido, né, promovida pelo Mining Hub e pelo consulado, imersão no ecossistema de descarbonização, né, de inovação tecnológica para a descarbonização do Reino Unido, compartilhamento de cases, né, deu muita segurança para a gente seguir com a Energy Systems Capital como parceiro e fortaleceu esse grupo de empresas interessadas em realmente desenvolver algo bastante inovador nesse modelo. Boa, Bruno. Aproveitando essa lógica que a gente teve lá no Reino Unido, um dos pontos interessantes, Juliana, que a gente viu e pôde identificar em todas as entidades e universidades, centros de pesquisa que a gente andou no Reino Unido, João, o discurso era muito alinhado quanto o rumo da descarbonização do país. Você conversava tanto em ótica operacional como ótica mais estratégica, o país tinha uma lógica muito clara. Então a gente viu esse sincronismo muito fácil. E aí uma das perguntas que a gente teve para uma das pessoas do centro de pesquisas como desafio, e ele trouxe muito claro o desafio, e a gente viu isso. A gente fala muito, né, dos roadmaps com 2030, um ano muito forte, 2050 com outro, né, são dois capítulos de gates muito forte. E a gente viu que a tecnologia não vai ser o problema para a gente buscar a descarbonização e a economia de baixo carbono. O que a gente vê como um grande desafio, por exemplo, que aconteceu no Reino Unido como uma grande experiência, foi o volume de legislação que eles conseguiram trocar, atualizar, modernizar para que permitisse a questão da economia de baixo carbono. Foi o volume de trabalho de articulação e construção de políticas públicas que eles viram que fazendo nessa rota desbloqueia valor e não só pela tecnologia. Então, os grandes enablers que eles dizem, a gente viu muito claro que não vai passar só pela tecnologia. Então, esse trabalho de grupo aqui, ele consegue. E aí, o terceiro e último comentário muito forte, que a gente hoje também já fala muito claro com os grupos, é que quando a gente vai conversar com política pública, o pessoal sempre fala aquela máxima, né? Dinheiro tem, o que falta é projeto. Você, opa, agora parou. Porque o que tem aqui mais é projeto, é roadmap, cadê o funding para a gente implementar? Então isso começa a gerar uma sinergia muito importante para esse projeto. Então tem ainda um intangível que às vezes a gente pode não perceber, mas a gente começa a fazer uma marcação de pauta e construção de agenda muito interessante à luz de políticas públicas e principalmente acesso de recursos, que no final do dia trabalha com a minimização de risco. Bom, devidamente contextualizado, devidamente entendido um pouco desse projeto e da lógica, da essência do que o Mining Hub se propõe a estar desenvolvendo, eu queria trazer um pouco, então, agora para a gente falar dessa realidade, dessa visão estratégica. Eu queria trazer, João, primeiro, obrigado aí também por aceitar o painel, mas eu queria, se você puder comentar com a gente a respeito de como que no setor mineral tem sido esse forte compromisso público com a descarbonização e aceleração do processo, que exige, acaba que, muito investimento, ruptura de processos do curto prazo. Na sua visão, qual que é o maior gargalo estrutural? O que precisa resolver de forma colaborativa agora para alcançar o nível de ambição exigido pela sociedade e pelo mercado global? E mais uma vez, obrigado pela sua participação, por aceitar o convite de estar com a gente. Não, Leandro, eu é que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, tendo na pauta aqui a discussão, né, de descarbonização do setor. Um dos 3 itens que você comentou aí, eu acho que a discussão do custo ela é inevitável, né? Principalmente nos tempos atuais que a gente está. O custo ele vai estar cada vez mais na pauta. Então, como você comentou, né, política pública, né, que vocês perceberam isso lá fora,
a gente estamos nos organizando aqui internamente para conseguir ter essa conversa com o governo para poder passar por isso, né? E um dos gargalos principais, falando em custo, e aí tem dois aspectos importantes, tá? A gente está até abordando internamente com esse trabalho do Mining Hub, que é a eficiência energética. Porque muitas das vezes, até quando a gente começa a discutir, e é natural, a gente acaba pensando em mudança de matriz e acaba deixando um pouco a eficiência energética, talvez não com a mesma relevância e importância que precisa ser dado quando a gente pensa em descarbonização. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa ter para nós aqui fazermos o nosso trabalho, até de uma forma até mais colaborativa nesse tema, né, de eficiência energética, que eu acho que vai trazer bastante benefício para o setor individualmente, né, para cada mineradora. Agora, pensando na parte do custo de uma forma mais ampla e política pública, acho que a parte da infraestrutura é o que a gente precisa olhar com mais urgência no momento, porque a gente está tendo, o roadmap está trazendo para a gente alguns indicativos, né, de que, por exemplo, biocombustíveis, etanol é uma rota mais viável e que as mineradoras, de um modo geral, elas estão seguindo agora no médio e curto prazo. Mas a gente só vai conseguir fazer isso acontecer se tiver infraestrutura adequada para ter capilaridade e fazer chegar isso daí aonde tem que chegar, né, o primeiro ponto, né, e o segundo ponto de uma forma viável economicamente falando. Então a gente precisa se organizar melhor enquanto setor e pensar como é que a gente faz essa abordagem com o setor público para poder criar formas de ter a infraestrutura adequada para fazer isso tudo acontecer. Então acho que dos três, o mais urgente, eu acho que é essa questão da infraestrutura. Boa, João. E você vê que sozinho, você representando a Vale, claro que você tem aí, nós estamos falando de quê? De 89 minas, 89? Chutei, lembrei certo? Não, nem isso. Eu vi esse número, mas é uma quantidade de mina de ativo ferrovia integrado e tal. Mas mesmo sozinho, em algumas regiões ou de forma, a colaboração faz totalmente necessidade quando a gente está trazendo esse espírito em conjunto. E aí, Henrique, eu queria também te trazer para essa conversa nossa, para você colaborar nesse ponto de vista de como que para você vê que, de uma visão prática e estratégica, como é que a gente pode trazer, em termos eliminar esses gargalos, o que o setor precisa de forma colaborativa e como que você vê essa integração nossa de grupo. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, Henrique. Obrigado, Leandro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, apresentando um pouquinho das iniciativas que a Alcoa tem, tanto de maneira individual, dentro do seu roadmap, quanto também de maneira conjunta, pelo Mining Hub, um projeto espetacular que não tenho dúvida de que já tem trazido grandes benefícios, mas a gente agora vai conseguir implementar isso de maneira conjunta. Eu concordo muito com o que o João colocou, né, em relação a custo e infraestrutura, e queria trazer um exemplo simples de um momento que a gente vive, de um grande projeto que a gente tem de maneira individual, que está previsto dentro do nosso roadmap de descarbonização. Acho que é o projeto principal da Alcoa para que ela consiga atingir as suas ambições de ser uma empresa de redução de 50% das nossas emissões de gás de efeito estufa até 2030 e ser uma empresa net zero em 2050. E a gente só vai conseguir avançar com essa nossa ambição se a gente tiver o avanço desse projeto tão importante que é a substituição das nossas caldeiras, que hoje são movidas a carvão e diesel, por caldeiras elétricas. Então, a gente tem o nosso ativo, né? Acho que todo mundo aqui, né, quem estava de manhã, o Daniel dos Santos, que é o nosso presidente, falou um pouquinho dos sites que a gente tem aqui no Brasil, né? Poços de Caldas, São Luís e Juruti, cada um dentro da sua realidade. E a gente então tem esse projeto de fazer essa substituição dessas caldeiras elétricas, dessas caldeiras movidas hoje a carvão por caldeiras elétricas, trazendo uma redução muito significativa de mais de 50% das nossas emissões só da refinaria. É um projeto muito grande, a gente está falando de um projeto de quase R$1 bilhão. É um projeto que vai reduzir aí mais de 400 mil toneladas de carvão consumidas por ano, né? Mais de 30 mil toneladas de óleo combustível também utilizado, mas que enfrenta o desafio da infraestrutura. Se a gente fizesse hoje essa virada de chave, né, então agora a gente deixa de ter essas caldeiras a carvão e a diesel, a gente vai agora consumir essa energia elétrica da rede, o sistema não aguentaria. O sistema não aguentaria. Então, é algo que precisa também, né, avançar em conjunto com essas iniciativas que a gente vem desenvolvendo.
Então, ter essas conversas setoriais, né, com os grupos de empresas, com o poder público, com, nesse caso, né, as empresas concessionárias, é essencial. Então, se a gente não montar esse grupo e a gente não discutir quais são as soluções que a gente tem, a gente não consegue avançar. Durante muito tempo, os projetos, esses projetos de descarbonização, né, João, eles só foram vistos como custo. Né? Então, isso não pode acontecer. A gente tem que demonstrar que os projetos eles são viáveis, porque eles só vão efetivamente ser implantados se tiver a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, para que isso seja sustentável. Então, a gente também ter essa virada de chave aí, e essa percepção, principalmente da alta liderança, é essencial para que a gente tenha sucesso. Então, né, essas discussões que a gente tem de maneira em grupo aqui, João, né, trazendo essas alternativas, buscando reduzir custos para a gente avançar em testes, por exemplo, de maneira conjunta, que não seja para todas as empresas que fazem parte do Mine Hub, mas às vezes para 3, 4 empresas, para que aquela iniciativa que faz sentido para eles, a gente consiga fazer testes, avançar, ganhar escala, reduzir custo. Isso traz muito benefício e eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir para efetivamente conseguir avançar nas nossas iniciativas. Bom, Henrique, obrigado pela visão, e a gente viu cada vez na fala de todos aqui até nesse momento esse lado da colaboração e esse lado de viabilidade. Agora, mais do que isso, Henrique, na hora que a gente começa a ver projetos que passam a ter essa abordagem, a gente começa a desbloquear valor, a gente passa a navegar numa certa camada de funding, inclusive, que são os green funding, que a gente começa a pegar, reduzindo taxas de investimentos de juros muito mais impactadas, porque você começa a desbloquear e navegar em recursos disponíveis no mercado. Mas isso é uma das lógicas amarradas que percolam esse projeto em grupo. Juliana, falar um pouquinho não só sobre essa potência que esse projeto tem, mas não numa linha, eu queria a sua opinião, de fato entregar um caminho viável e que a gente tenha um salto de ambição com essa liderança setorial que a gente tem desenvolvido, e não somente falar de mitigação de risco, mas de construção de um plano de investimento robusto. Traz um pouco para a gente de como é que vocês, da Anglo América, e você está vendo esse projeto como uma rota viável. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e por essa presença no trabalho com a gente desde o início. Boa tarde. Eu que agradeço. É super importante a participação da Anglo nesse projeto, que é tão caro para nós. A Anglo tem metas estabelecidas com relação à redução das emissões e de descarbonização. E aí, quando a gente fala em fundos de capital e como a alta liderança se envolve nisso, é preciso trazer o olhar de deixar de ser reativo e trabalhar somente na mitigação de riscos reputacionais e regulatórios, e você trabalhar de uma forma um pouco mais proativa. Para que isso seja viável, a gente precisa trabalhar em 3 pilares, basicamente. Primeiro, você colocar a centralização da descarbonização no plano estratégico. Você precisa ter projetos, quando se fala em projetos de capital, que incorporem a questão da descarbonização e que isso não seja tratado de forma paralela. Não cabe mais hoje você trabalhar projetos de descarbonização que não estejam alinhados à estratégia da empresa. Não pode ser mais uma questão periférica. Isso precisa estar incorporado. E como que isso é feito? A partir do momento em que você trabalha os projetos de capital, os projetos de investimento, na Anglo América isso é feito, você já considera ali como que esses projetos podem ser trabalhados, levando em consideração a pauta da descarbonização. Um segundo pilar muito importante que nós temos também é a alocação de recursos. Quando a gente fala em projetos de investimento, projetos de capital, a alocação de recursos precisa levar em consideração os riscos relacionados às mudanças climáticas e aos impactos socioambientais dentro desses projetos. Isso vai fazer com que essa alocação traga investimentos muito mais resilientes e que eles estejam em linha com as expectativas não só dos investidores, mas dos reguladores e da sociedade em si. E, por fim, mas não menos importante, a gente precisa trazer o pilar da governança, de se ter estabelecido na diretoria e nos conselhos metas e indicadores muito bem definidos com relação à descarbonização e que isso seja acompanhado, que você tenha ali no conselho administrativo da empresa
que seja incorporado o conhecimento da descarbonização e que você tenha planos específicos e que isso seja monitorado e revisto periodicamente. Ou seja, para você ter projetos de capital que levem em consideração a descarbonização, você precisa ter uma robustez e uma inovação muito arrojada, porque você tem algumas inseguranças associadas aos projetos de descarbonização, e quando a gente fala em questão de regulamentação e segurança jurídica, mas isso vai trazer a questão ambiental associada à sustentabilidade do negócio. Não é possível mais você dizer de plano de investimento sem associar a pauta ambiental e de descarbonização no processo. Excelente, Juliana. E, de novo, né, é uma visão sistêmica que você traz outras áreas junto da empresa, orienta com outros investimentos e que dá o diretriz. E a gente, em conjunto, tanto interno quanto entre as outras empresas, é fundamental esse pipeline que está sendo conduzido e aí, de fato, essa ambição de um plano de investimento real. Bruno, queria saber se você traz um pouco também dessa visão, ainda mais essa retomada fase 3 que vocês estão agora, com essa luz, esse projeto, e vocês como testemunha, eu vejo, né, a Samarco ela sempre acompanhou todo o processo dela de retomada, nunca deixou de estar participando ativo e pensando nessa visão futura de projeto. Como é que você vê essa questão da construção desse plano de investimento e como é que a gente pode trazer com esse projeto, à luz da descarbonização, essa ambição forte que é permitido trazer? Bom, acho interessante a gente trazer para a pauta, né, os temas de infraestrutura, custos, né, porque isso é inerente a qualquer discussão estratégica, né? A implementação de opções estratégicas necessariamente vai passar por esses habilitadores, né, e por uma eficiência de capital que seja adequada. É interessante a gente também pensar assim, o quanto que a nossa estrutura atual ela foi otimizada para trabalhar com combustíveis fósseis, né? Por isso que é tão difícil mesmo. Assim, a gente está muito otimizado para trabalhar com combustível fóssil, né, da mina até o porto. Então, isso realmente impõe um desafio adicional a qualquer movimento que a gente queira fazer de transição energética. Ao mesmo tempo, a gente está numa lógica que é muito mais de teoria dos jogos do que de otimização de planos individuais, né, de uma corrida, ver quem chega primeiro, né? Então, necessariamente, a gente precisa entender quais são os incentivos que existem no mercado, se é que eles existem já ou não. Quais são os incentivos que nós, como grandes empresas do setor, que têm um papel relevante, que têm uma esfera de atuação importante, quais são os incentivos que a gente consegue colocar para o mercado, seja para dentro de casa ou para fora, né, para estimular o desenvolvimento dessas novas tecnologias e a adoção dessas tecnologias em projetos de capital. Aí entra muito uma lógica de balanceamento de portfólio também, eu acho, né? Na Samarco a gente trata muito nesse sentido, né? Tem projetos que a gente busca um olhar de bastante curto prazo, basicamente uma substituição de combustíveis, né, ou de fontes energéticas na matriz, que podem ser feitas com mínima alteração no processo produtivo, mas que já traz uma contribuição relevante para as metas de descarbonização. E aí, falando isso, né, assim, para a Samarco, 90% a 95% das emissões hoje são concentradas, emissões de gás de efeito estufa concentradas na peletização, então daí o foco maior nesses processos, né? Mas ao mesmo tempo esse portfólio tem que estar balanceado com outras possibilidades de tecnologias e de projetos que vão além do que já está mais maduro, né? Então a gente fala, por exemplo, de hidrogênio, a gente fala, por exemplo, de energia de micro-ondas, a gente fala até de captura de carbono, assim, coisas que entram no nosso portfólio, mesmo entendendo que são apostas ainda a evoluir, né? Mas que nós nos posicionamos ativamente como investidores. Então, acho que para a gente ter chance de chegar lá, né, de ver uma carteira de projetos de capital implantada de fato na indústria da mineração e movendo o ponteiro, né, das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, esses primeiros passos, né, de buscar desenvolvimento, buscar colaboração nesse desenvolvimento, eles são essenciais. Boa, excelente. E eu tive a oportunidade de participar de uma conversa do BID, apresentando num painel um projeto e falando um pouquinho sobre a questão de crédito de carbono. E uma das coisas que a gente às vezes vê, o crédito de carbono, principalmente o crédito florestal, passou por um processo muito forte
inclusive sendo desacreditado, você vê os valores, porque, né, em função de várias coisas. Mas o crédito de carbono industrial, que é onde ele já, né, o mercado regulado saiu agora, está num processo de implantação, que é uma transição, né? Eu acho que o termo transição, Bruno, é que a hora que a gente olha para os nossos ativos, você vai simplesmente, a gente tem um setup em cima do fóssil, você vai simplesmente jogar esse fóssil. Não, é uma transição. E aí, para o carbono, é uma coisa interessante, você tem uma lei que foi validada, está agora com 5 anos, que é um processo em 5 etapas de implementação, para ativar, inclusive, depois o mercado voluntário, que tem um vaso comunicante entre esses dois mercados na questão do crédito de carbono. Mas um dos pontos mais importantes, na hora que você começa a olhar o balanço de crédito de carbono, a gente tende muito a olhar para o lado muito financeiro, sofisticado da discussão, que é pegar o crédito, levar para o mercado financeiro, tokenizar, vender e pensar. E olha que interessante, tem muito menos crédito do que a demanda gostaria que tivesse. Então o problema está na originação de projeto que vão elaborar o crédito. E aí vem outras coisas que a gente, como grupo, começa a passar de uma maneira interessante. Nós estamos fazendo o que com esse projeto? Um potencial de iniciativas que originam. Segundo, grande parte do recurso para falar de crédito de carbono, as empresas têm muito investimento, gasta-se recurso demais para certificação e às vezes no final não faz dinheiro com aquilo entra só no relatório anual de sustentabilidade. Então, ou seja, começa a trazer um pouco, vou gastar esse esforço todo para isso. Então, na hora que a gente começa a fazer utilização correta de originação de projeto, que é o volume que a gente começa a trazer, isso começa a gerar um volume interessante de projeto que começa a ter sentido para crédito de carbono industrial, que mexe com os valores tanto no regulado quanto no voluntário, e a partir daí isso entra nas contas e nos projetos que às vezes a gente não contabiliza. Porque tem uma das coisas que eu vi, Henrique, são 174 tipos de crédito. Eu fiquei impressionado, que a gente conhece às vezes famílias e tal, mas e tem crédito de carbono de vários tipos, de várias maneiras. Mas a gente não entra com isso na equação de investimento ou de análise. Por quê? Porque você fala assim, cara, para certificar, o dinheiro não fica comigo, gasto esse negócio e tal, mas se a gente consegue agora no crédito industrial, que é um dos 4 pilares que a gente viu ali, começa a fazer sentido. E o conceito de crédito de carbono é igual a gente fala de dividendo de ações, né? Quando você ganha o primeiro dividendo, não dá para comprar uma ação com aquele primeiro dividendo. Mas na hora que você vai acumulando capital com aqueles dividendos, que é o somatório de créditos que você vai conseguir, o projeto seu lá atrás, o primeiro não dá para fazer com investimento de dividendo, mas o 10º já dá para fazer com o do primeiro. Então começa a entrar num ciclo virtuoso de projetos nesse conceito de dividendo. Então, ou seja, não é à toa que é um dos 4 pilares e que isso ajuda a trazer para a equação. Eu queria trazer Henrique e João também para essa conversa agora novamente, falar um pouquinho sobre a questão de legado, a agenda do futuro. A transição desse projeto ela é inviável sem o engajamento do Escopo 3. E vocês acho que podem compartilhar com a gente uma experiência interessante. Em função dessa pressão de custos e complexidade da cadeia de fornecedores, como que as grandes mineradoras podem, de uma maneira até colaborativa, desenhar esses incentivos de mercado e principalmente share value com a cadeia, né, que possam trazer fornecedores a adotar tecnologias de baixo carbono sem quebrar essa viabilidade econômica. Como é que a gente pode falar de Escopo 3 aí? Bom, vamos lá, Leandro. Acho que um primeiro aspecto a gente precisa lembrar, né, quando a gente fala de Escopo 3, isso é relevante, é importante, né? A gente tem um upstream e um downstream, né? Então, o principal problema que a gente tem hoje de emissões, ele está nos nossos clientes. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa observar, e eu vou voltar nos fornecedores, né? É que a gente precisa ter uma atenção também, enquanto setor, de como é que a gente vai ajudar a cadeia downstream dos nossos clientes para que eles consigam realmente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e a gente tem um papel relevante nisso, né? E aí eu volto para os fornecedores, né? Assim como nós temos, os fornecedores também têm, né, as suas metas de redução que tem no escopo 1, 2 e 3. E a gente de vez em quando esquece isso, né? Então a gente tem que, no primeiro passo, entender como é que esses fornecedores estão tratando isso internamente, porque nós somos o escopo 3 deles, né? E como é que eles podem nos ajudar. Então, no primeiro aspecto. Agora, pensando de uma forma mais ampla, né, enquanto setor e de forma colaborativa, a gente pode ajudar. Acho que a gente pode ir na forma mais macro, né, a gente vai voltar de novo em política pública e a gente já teve oportunidades de passar por isso no passado aqui no Brasil, pensando em financiamento, que eu acho que é outro habilitador importante, a gente falou de infraestrutura e agora falando em financiamento para a compra de equipamentos. Acho que a gente foi muito feliz, né, e tem exemplos positivos no Brasil, que no passado a gente criou políticas públicas de incentivo e que se hoje a gente tem no Brasil
equipamentos ferroviários sendo construídos aqui no Brasil foi graças a uma política pública bem sucedida no passado e que viabilizou isso de uma forma que você consiga estabilizar toda a cadeia produtiva e conseguir fabricar produtos aqui no Brasil. Acho que é da mesma forma, o fornecedor, tudo que ele quer é uma demanda forte, uma demanda massiva, e a gente só vai conseguir criar isso através, né, de incentivos que dê essa visibilidade para o fornecedor, né? Então a gente tem que trabalhar junto enquanto indústria para poder buscar esses incentivos, né, e a forma de como fazer isso. Então essa é de uma forma mais macro, que eu acho que é uma forma mais direta que a gente tem de fazer isso acontecer. E de uma forma mais micro, o Henrique até citou aqui, né, na primeira fala dele, a gente tem várias iniciativas que estão acontecendo de formas talvez até um pouco diferentes nas mineradoras, né? Eu acho que são testes que estão sendo feitos, né? Então, se a gente preservando, né, a identidade de cada mineradora, a parte estratégica, como você citou no início, mas se a gente tiver a oportunidade de dividir mais resultados de testes, a gente consegue acelerar e viabilizar tecnologias que estão aí e que a gente sabe que estamos fazendo, porque isso também é custo, né? Você acelerar e você trazer isso de uma forma mais rápida, sabendo quais os caminhos que dão certo e quais aqueles que eventualmente não dão, né? E para a gente não ter um retrabalho de passar por eles, a gente está ajudando o fornecedor também, que muitas vezes ele tem a forma de fazer, mas ele precisa customizar aquilo para cada mineração. Então, acho que a gente se unir também de forma colaborativa para ter essa divisão colaborativa de resultados e testes, eu acho que de uma forma mais micro, a gente consegue também fazer essas coisas acontecerem. Boa, João. Aí, Henrique, contribuindo aí um pouco, né, no seu racional, pessoal, no próprio site do IBRAM a gente tem uma publicação nossa sobre a pesquisa, né, e a geração de carbono que você tem. É um setor que a gente olha, né, 0,55% está no setor e 98% está na cadeia para frente do que a gente tem potencial de ajudar o nosso, quando a gente fala de escopo 3, e de ajudar a descarbonização. Então, ou seja, por mais que a gente pudesse fazer um trabalho confortável, falar assim, se o meu é 0,55, deixa eu então olhar. Não, a gente cuida de uma visão geral e ampla, e é por isso que a mineração, se você leva para o extremo financeiro no mercado hoje, é um setor que se torna muito mais atrativo, muito mais importante, os múltiplos cada vez mais subindo pelos interesses que esse setor traz em função dessa agenda de que a mineração, a gente poderia resolver o nosso processo com 0,55% de intensidade de energia, que é o nosso, mas a gente impacta em 98% na cadeia. Então, João, exatamente, como é que a gente olha para isso? E aí, Henrique, nessa experiência sua de escopo 3, como é que você vê que a gente poderia colaborar? Ô, Leandro, primeiro eu queria te parabenizar pela fala que você teve a respeito da questão da precificação do carbono, que eu acho que isso é essencial para que a gente consiga viabilizar muitos dos projetos que hoje a gente tem no nosso pipeline, na nossa carteira, dentro do nosso roadmap, para que efetivamente a gente consiga tirar do papel, né? Porque muitos ainda têm a sua dificuldade de viabilidade financeira. E a hora que a gente olha e coloca a precificação do carbono desde a concepção do projeto, isso muda muito, né? E a gente está falando de algo que já foi definido aí, o sistema de comércio, né? A gente tem 5 anos pela frente para começar aqui no Brasil, mas já existem países, já existem localidades, como é o caso da União Europeia, que a partir de 2026 o CBAM já está aí, né? Então já começa a ter uma taxação de carbono sobre produtos com alta intensidade energética, e o alumínio é um deles. Então, isso realmente é essencial para que a gente consiga avançar, além também de mecanismos como a questão de financiamentos, da gente ter, sim, taxas mais baixas, né, taxas mais adequadas, para que a gente consiga viabilizar e implementar esses projetos. Mas falando um pouquinho sobre a questão do escopo 3, Leandro, eu acho que a gente, aqui talvez, a gente tem cada empresa com a sua maturidade, né, de avaliação e entendimento da sua cadeia, né? Ou seja, o que é que efetivamente está no escopo 3 de cada uma das empresas que estão aqui. A gente ainda está avançando no desenvolvimento do nosso roadmap do escopo 3. Então a gente tem isso muito bem definido para o escopo 1 e o escopo 2. Anualmente a gente elabora o nosso inventário e anualmente também a gente incrementa as nossas categorias, né, do escopo 3, o que já é uma grande dificuldade, né? A gente sabe
o esforço que é para a gente cada ano, né, conseguir novos dados e melhorar a nossa informação. E é um trabalho contínuo, uma jornada que a gente tem pela frente, mas a gente precisa sim entender, né, onde é que estão as principais emissões da nossa cadeia. Então a gente está exatamente nesse momento, sabe, Leandro, de entender com os nossos fornecedores quais são aqueles principais, aqueles que trazem mais emissões, né, nos seus produtos, que a gente acaba utilizando aqui pela Alcoa, para que aí sim a gente consiga definir esse roadmap do nosso Scope 3 e até mesmo as nossas metas do Scope 3. Mas eu acho que um ponto importante é que a gente, de certa maneira, a gente precisa replicar, né, João, como você mesmo disse, replicar aquilo que deu certo dos nossos roadmaps de Escopo 1 e Escopo 2 para os nossos fornecedores. Então, aquilo que a gente passou, o que deu certo, o que não deu, é essencial que a gente replique isso para todo mundo, para que esse processo que deva acontecer, né, com esses fornecedores seja mais rápido e seja mais assertivo. Então, a gente não cometa os mesmos erros. Mas, além disso, a gente também avançar nas questões dos testes, né? Então, a gente aproveitar esses fornecedores que a gente tem, né, que já são parceiros, para que a gente consiga efetivamente colocar em prática as iniciativas que a gente tem. A gente avançou, por exemplo, no ano passado, ao longo desse ano, aliás, com teste de biocombustível na nossa frota de veículos pesados em Juruti. Agora a gente precisa ganhar escala, e para que a gente ganhe escala, a gente precisa fazer isso de maneira conjunta, né? Então, a gente também tem liderado aí um dos grupos, que é o de eficiência, né, junto de veículos leves. Então, avançando nesses testes de biocombustível, hidrogênio, outras formas de combustível que a gente pode utilizar, que a gente possa ter uma eficiência maior, só que a gente precisa fazer isso em conjunto. Então, acho que esse é o grande ponto que, né, como grupo, como empresas, a gente precisa avançar junto com esses fornecedores. E devolvendo para você também, o ótimo ponto que você trouxe. Se a gente não está falando de crédito, a gente está falando de demérito, que a hora que você implementa um CBAM, a gente já entra tomando. Então, você tem que regulamentar. Mas olha as coisas que estão interessantes em termos de conta, Bruno. Um crédito de carbono, tonelada de um crédito de carbono gerado através de uma ação de um projeto Biochar, por exemplo, $174 tonelada hoje. Então, na hora que você projeta, joga isso na conta de um projeto que às vezes é viável. E isso não estou falando que todos os créditos estão nesse sentido, não, mas eu estou falando que o crédito industrial, que é esse que a gente faz, quando a gente troca uma caldeira como exemplo, a telemetria nossa para ganho e acompanhamento e mensuração, ela é muito boa, é muito fácil, é muito prático. Os KPIs estão na mão. Então, esse aqui passou muito, o mercado do crédito de floresta passou e sofreu e apanhou muito, foi por causa disso. A traceability, né? O lastro que você tem que acompanhar, etc. O industrial é diferente. Então, nós temos aqui um espaço muito grande para provocar com originação de projeto, mas de fato com captura, e começar a navegar em financiamentos green, que tem taxas mais baixas, que isso tudo nos exige. E com um projeto integrado facilita muito. Obrigado pela contribuição, Henrique. Juliano, esse projeto vem num momento colaborativo que a gente vê como grande parte dessa entrega, a gente sabe, mas nós temos que fazer o próximo passo, como é que a gente avança para isso. Esse esforço conjunto das empresas, né, que a gente vê, mas agora a gente tem que concentrar esse ecossistema para a gente gerar o próximo passo tecnológico ou, às vezes, o próximo marco regulatório no Brasil. Qual que é o gargalo mais caro e complexo que a gente vê que só é mais fácil resolver? Eu não vou dizer que só resolve por meio colaborativo, mas, de fato, na plenitude dessa colaboração. Como é que você traz um pouco dessa análise para a gente? Bom, para trazer essa quebra de paradigma e superar esses gargalos, projetos como esse que a gente desenvolveu aqui, eles são fundamentais para o ecossistema e para as empresas. Eu vejo que a gente só vai conseguir isso através de 3 dados, tá? Primeiro, a transparência dos dados, e isso é super importante. Seguindo, a antecipação da regulação. E, por fim, mas não menos importante, a gente superar aí os desafios tecnológicos e institucionais, que são muito complexos nesse processo. O Zero Carbon Mine, ele trouxe uma evolução no sentido de trazer a colaboração de todo um setor. Então, aqui nós estamos falando de grandes empresas do setor minerário, que compartilhou os dados, que permitiu que o IBRAM, inclusive, publicasse um inventário de emissões de carbono do setor.
Então, isso é trazer para a coletividade e para a colaboração. A Anglo já publica há muitos anos, e é selo ouro no sistema de GHG Protocol, é selo ouro, mas a gente consegue com muito mais força na medida em que a gente tem dados e não somente estimativas ou cálculos ou modelagens, o inventário do setor. Então, isso é super importante e a gente precisa, dentro desse processo, manter e aprimorar esse inventário. Isso é uma das grandes questões. Trazer esse olhar colaborativo também ajuda o setor a antecipar a regulação. Como você mesmo disse, a gente tem aí o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que até 2030 vai estar funcionando em pleno vigor, e trazer um projeto em que a gente una as empresas para atuar de forma coletiva, isso dá muito mais força para que a gente possa influenciar nessa regulação, trazer segurança jurídica quando a gente fala aí dos próprios créditos, da variação de créditos, quando a gente traz também questões sobre os biocombustíveis, que a gente não tem ainda uma regulação sobre isso, sobre hidrogênio, que trazem segurança jurídica. E, por fim, mas não menos importante, a questão dos desafios que são muito complexos nesse processo. Lá na Anglo-América, por exemplo, a gente tem grandes desafios, como, por exemplo, a eletrificação de grandes equipamentos. E projetos como esse permitem que a gente consiga testar em uma empresa ou mais de uma e dividir as experiências e tentar superar e otimizar os recursos nesses testes. Então, a eletrificação ainda é um grande desafio dentro desse processo, porque a gente não sabe aí se a gente vai ter potência suficiente, autonomia suficiente para substituir o diesel. A questão de custos também é um gargalo, porque é muito cara a substituição dessas frotas, desses equipamentos pesados e toda uma infraestrutura que vai precisar se adequar para esse trabalho. E o gargalo institucional também, quando, como eu já mencionei aqui, da dificuldade que a gente tem em termos de regulação para biocombustível, para HVO, e como que a gente trabalha junto para antecipar esses custos. Então, assim, para a gente ter uma segurança institucional e um investimento adequado, o trabalho precisa ser cooperativo e colaborativo. Sem isso, a gente não vai conseguir evoluir, superar essas barreiras e trabalhar na fronteira do conhecimento. E essa é a grande inovação que eu vejo desse projeto, que eu não tenho notícia de outro setor que tenha se unido para trabalhar com esse objetivo comum. Então, claro que cada um tem a sua especificidade, determinada empresa vai preferir trabalhar em um determinado grupo, downstream, outro upstream, outro vai investir na questão de combustível, eletrificação, enfim. Mas é um objetivo coletivo do setor. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente, a hora que a gente tiver efetivamente toda a legislação e a regulamentação funcionando, para que isso viabilize. Precisa ser um objetivo do setor a descarbonização, mas isso precisa ser feito de forma colaborativa, de forma estruturada, considerando os investimentos para esse processo. E, Juliana, é muito melhor a gente participar da construção de legislação induzindo pauta do que depois ter que revisar, ou depois ter que calibrar para lá e para cá. Então, a gente está vendo aí grandes exemplos, né, de negociação. Então, assim, às vezes a gente é demandado, e na hora que você é demandado por construir política pública com fatos e dados e para qual direção, a conversa ela flui muito mais fácil, que ela deixa de ter viés e ela e é muito melhor do que depois ter que desconstruir alguma coisa imposta. Então, é fundamental esse papel nosso de contribuição. Vocês não param além da implantação desse projeto e troca de boas práticas, mas e sim de construção para frente de muitas coisas que a gente vai ser demandada. Brunão, você contribui com um pouco nessa visão para a gente sobre gargalo mais caro e complexo que só pode ser resolvido com essa grande colaboração? O que você traz de ponto de vista para a gente aí também? Eu acho que um desafio que é bem relevante para nós, enquanto grandes empresas tradicionais, né, é a questão da cultura mesmo. A cultura da gente trabalhar colaborativamente, ela também é desafiadora, né? Romper com essa barreira, assim, acho que vai ser fundamental para a gente conseguir avançar milímetros, quiçá quilômetros, né? Você vê assim, a gente tem alguns projetos, falando de dentro de casa, né, a gente tem alguns projetos que têm apontado, né, para um caminho bem interessante, e ao mesmo tempo a gente se preocupa se aquela solução ela vai ser suficiente em termos de oferta para atender outras empresas interessadas
e não pressionar a cadeia, não pressionar preço e, consequentemente, aumentar custo e inviabilizar aquela opção de uma alternativa, né, de baixo carbono, né, ou de carbono neutro. Então, a primeira reação, muitas vezes, é uma reação de proteção. Né? Ele vai querer buscar proteger aquilo que a gente desenvolveu, seja uma tecnologia, seja uma cadeia de fornecimento, o que for. Né? Ao passo que talvez o mais sustentável, né? Porque talvez a proteção ela seja ilusória só, né? Porque o mercado é livre, né? E soberano, né? Para todos os efeitos. Mas talvez o passo mais racional seja a gente coletivamente induzir a oferta. Né? A gente se preocupar menos em proteger, né, aquilo que a gente conseguiu criar, né, da nossa demanda, mas a gente coletivamente induzir uma oferta cada vez maior, cada vez mais qualificada de opções de transição energética para baixo carbono. Então, a gente está fazendo parte, né, de 2 dos grupos lá mais ativamente. Claro que a Samarco tem interesse em todos os 4 grupos, né? Acho que todas as 11 têm interesse nos 4 grupos, mas mais ativamente, né? Para combustíveis sustentáveis, aí a gente fala de bioenergia, a gente fala de hidrogênio e outros, né? Você vê, necessariamente a gente tem uma cadeia de suprimentos que ela não é tão madura assim. É uma cadeia de suprimentos para bioenergia, por exemplo, que compete com outros setores. Né? A siderurgia está interessada em carvão vegetal. Né? A indústria da celulose talvez seja o maior player de biomassa no Brasil. Né? Assim, e, de certa forma, como é que a gente organiza essa interação intersetorial, inclusive, para, de fato, viabilizar essas coisas. Né? Então, acho que o aspecto cultural, eu acho que ele vai ser chave. Né? E o Mining Hub, o IBRAM, enquanto terreno neutro, né? O Mining Hub tem muito esse papel, né? de promover desenvolvimentos que sejam IP-free, act-free. Né? Então, assim, quanto mais a gente puder confiar nesses espaços para a gente construir essas relações de maneira bem estruturada, acho que a chance de sucesso aumenta bastante. Pessoal, atrás da credencial de vocês tem o QR Code para quem quiser mandar pergunta. Eu estou recebendo já perguntas aqui das pessoas, a gente vai endereçar, algumas já foram, mas fiquem à vontade. Quem quiser encaminhar pergunta para os nossos panelistas, a gente vai cobrir e responder todas com o maior prazer. Eu queria aproveitar, trazer então para esse debate uma outra lógica de algumas perguntas já da plateia para a gente fazer, liberando meu estoque um pouquinho aqui, vou contar com a ajuda de vocês aí. João, traz para a gente um pouco da sua visão, e aí fiquem à vontade para contribuir, mas uma pergunta da Maria Duarte veio: o papel das universidades e centros de pesquisa nos próximos passos para esses nossos desenvolvimentos. O que vocês esperam desses centros de pesquisas e universidades? Obrigado pela pergunta. Eu enxergo de uma forma fundamental. Eu ia até comentar isso daqui, né? A gente pensando de forma colaborativa, né, a gente fala muito em testes que estão sendo feitos, né, e se você parar para pensar, a maioria dos testes que a gente está fazendo são no nosso próprio ambiente operacional. Né? Nós não somos uma empresa, né, que tem... nós somos uma empresa que produz minérios. Né? E acaba que a maioria dos testes que a gente faz é colocando lá e vamos ver o que vai acontecer e tal. Então, ou seja, a gente precisa trazer a universidade para dentro desse debate para a gente antecipar, primeiro ajudar no desenvolvimento em si, né, porque tem muita coisa que talvez a gente não esteja enxergando. Então, é preciso trazer, eu acho que é um tripé importante, ter a indústria, o governo e o meio acadêmico, né, juntos para poder achar soluções de tecnologia que talvez a gente não esteja enxergando. E o segundo é como é que eles podem nos ajudar a fazer esses filtros, né, das coisas que a gente hoje insiste em colocar nas áreas operacionais, que muitas das vezes trazem até risco ou efeitos, né, na teoria dos jogos, efeitos em outras áreas que a gente não gostaria que trouxesse. Então, assim, é fundamental a participação. E aí tem um outro aspecto importante também, não é só nessa questão do desenvolvimento da tecnologia, né, e de confirmação daquilo que a gente imagina, daquilo que os fornecedores nossos estão trazendo, e tentando trazer o fornecedor para esse debate também, né, mas na parte de capacitação. Então, se a gente está pensando, né, que o futuro da mineração ele passa por eletrificação, por exemplo, né, como a Juliana trouxe aqui, que a gente precisa ainda pensar nos gargalos que existem para a gente destravar isso e trazer a mina realmente minas autônomas, eletrificadas. A gente tem que pensar que a capacitação das pessoas que estão lá na ponta, que vai ter um caminhão com a bateria,
e que a gente precisa ter pessoas capacitadas para entender como é que aquilo ali funciona. Se a gente está falando aqui em eficiência energética e um dos caminhos que a gente tem para a eficiência energética passa pela indústria 4.0, passa pela inteligência artificial, a gente precisa capacitar essas pessoas também, tanto internamente nas nossas operações, mas para as pessoas que estão vindo, né? Para os jovens que estão vindo nas universidades, a gente precisa capacitá-los de forma a fazer esse pacote todo funcionar dentro da mineração. Então, é fundamental a participação, no meu entendimento, do meio acadêmico no estudo que a gente está conversando aqui. Eu queria fazer uma complementação aqui, que eu acho que é super importante. Quando a gente faz o teste dentro de casa, digamos assim, na empresa, a gente vai usar uma condição de contorno muito específica de cada processo nosso. Então, o papel da universidade é ajudar a transformar isso com metodologia a ser replicável. Você trazer novos parâmetros que permitam que o de uma empresa possa ser replicado, ou de um processo possa ser replicado ou expandido em outro. Então, essa metodologia científica na fronteira do conhecimento, que é muito característica das universidades, ela vai ter esse poder. E aí, pensando não só nas grandes mineradoras que fazem parte desse processo, mas que a gente democratize a questão do carbono para as menores também. Porque eu acho que é um papel importante que a gente tem nesse processo, desenvolver tecnologias que possam ser utilizadas para as menores também, porque, afinal de contas, a gente tem o escopo 3, mas nós somos o escopo 3 de alguém também. Então, essa cadeia ela é cíclica. Esse é um papel super importante da universidade. E aí, Juliana, por que não centros de excelência em determinados temas da universidade, com a participação mais ampla da comunidade do meio da mineração, né? Teste de vida acelerado, que coisas que vão nos dar as respostas que a gente precisa, sem precisar gastar o tempo inteiro que a gente gasta com testes em campo. Enfim, é um universo aí que a gente precisa realmente explorar melhor. Tá? Eu acho bom que vocês dois aí trazem um papel fundamental, que é a essência do Mining Hub nesse aspecto, né? Aqui a gente tenta não trabalhar com, mas aqui no meu não funciona assim, mas aqui no meu é assim, mas aqui na minha empresa não tenho mais aqui, o que é seu exclusivo. Ou você vai trabalhar dentro de casa com inovação fechada. Na hora que a gente vem para essa arena de colaboração, eu acho que a gente tem várias dificuldades, mas a gente tem um potencial muito bom no setor, que é esse espaço da colaboração. Então, eu concordo plenamente. Vocês estão trazendo aí, de fato, essa essência nossa que o Mining Hub tem, é criada, e a gente tem que explorar cada vez mais esse processo. E, Leandro, eu acho que um ponto importante, né, a hora que o Bruno estava comentando aqui, né, sobre ter talvez a principal dificuldade seja entre nós mesmos, da gente fazer esses compartilhamentos. Na minha visão, é essencial que desde esse início, né, início dos testes, início de conversas com esses fornecedores, a gente traga também as nossas equipes de suprimentos. Porque em muitos dos momentos de conflito é aí que acontece. Então, é outra entidade. Né? Então, ter, né, eles envolvidos também, durante todo esse processo é essencial para que a gente tenha, né, deixe todo mundo confortável e a gente consiga avançar sem muitos entraves. Boa. Só para a gente não render demais só na primeira pergunta, mas complementando, né? Quando a gente... foi boa mesmo. Quando a gente teve a oportunidade de ir na missão ao Reino Unido, né, e a gente pôde visitar alguns centros de excelência que chamaram muita atenção. Né? Agora, como que nasce um centro de excelência? Né? Também tem isso, não é só, talvez, por uma idealização de alguma pessoa iluminada. A vontade do dono de laboratório, né? Não é. Exato, que adivinhou um caminho que, anos depois, a indústria ia estar altamente demandante. Não é só isso. Né? Essa indução ao desenvolvimento, né, dos parceiros tecnológicos parte da gente também. Claro. Né? Parte do Mining Hub. A gente fala de universidades, mas a gente pode olhar para todo um ecossistema de startups e induzir demanda para essas startups com os desafios colaborativos que a gente pode propor. E tem outras empresas que têm um pé grande, né, do lado mais governo, né, de economia pública, né? Por exemplo, a Eletrobras, né? Petrobras e outros, que têm interesse muito grande também em tirar algumas tecnologias do papel, inclusive para viabilizar planos de negócio deles próprios, né? Mas que para nós, colaborativamente, pode fazer sentido. Então, a universidade puxou o fio da meada para a gente conversar um pouco aqui, mas essa cadeia estendida aí de parceiros tecnológicos aí, e de mercado, né, ela faz todo sentido. Boa.
Eu vou limpando mais um pouquinho do estoque aqui também, mas eu gostaria de registrar, porque são boas perguntas que vieram até o momento, e a gente vai seguindo com a conversa. É óbvio que na hora que você quer as perguntas, elas somem da tela, né? Murphy dorme aqui dentro do iPad, então a gente acha aqui daqui a pouquinho. Mas uma das perguntas, eu gosto de registrar o nome, foi coberta e já respondida, acho que voltou aqui comigo, do William Vieira, se existe um foco nas emissões diretas, né, tanto o escopo 1 e energia do 2, porém o escopo 3, que inclui transportes, produtos, se a gente está trabalhando o nosso foco direto, sim, a gente trabalha. Nem todas as empresas andam em todos os níveis da cadeia, chegando em todos os escopos, como transporte, etc. Está muito concentrado, mas sim, o projeto ele prevê, trabalha, e dentro daqueles grupos a gente decide qual é a intensidade da pauta e para onde que a gente vai em cima de cada um desses grupos. Obrigado pela pergunta. E talvez só complementando Claro. isso, eu acho que essa questão dos transportes talvez seja uma das categorias que a gente mais tem mapeado, né, em todas as empresas. Acho que esse conhecimento a gente sabe muito bem como caminhar e como avançar, né, nas iniciativas Fato. perante esses fornecedores. Então, isso é algo que não me preocupa. Porém, tem outras, né, categorias que são bem mais difíceis. E aí não falo só de fornecedores, mas de clientes, né? Perfeito. Na Anglo a gente trabalha muito com a frota de navios Ubuntu, que usa GNV, que reduz em 30% as emissões no transporte do nosso minério para os nossos clientes. E recentemente também a gente recebeu um navio no Porto do Açu que ele usa velas rotativas, que também inclui essa redução. Então, aquilo que a gente conversou um pouco do nosso papel de melhorar para a cadeia siderúrgica, essa entrega do produto também faz muita diferença e faz parte do nosso roadmap. Não adianta olhar só para dentro, gente, não adianta, é integrado. Outra pergunta que o Andrei Oliveira, e vocês também fiquem à vontade para contribuir, mas a gente tá coberto sim, Andrei, projetos fotovoltaico, com BES, aplicados a projetos off-grid, têm sido considerados como projetos de descarbonização? Sim, na modelagem tem como alternativa, a discussão depende da região, depende da empresa, depende do ativo, do modelo, mas ele entra em modelagem sim. A decisão, é por isso que a gente trabalha dentro dos grupos para a partir dali escolher rotas ou projetos que façam mais sentido, mas é coberto sim, não tem nenhuma ou outra exclusividade específica de rota, etc. Ele olha como um todo essas possibilidades. Bruno, comparado aos fósseis, vocês também fiquem à vontade, e João também acho que pode contribuir bem com essa pergunta. Biocombustível tem um custo maior. Como que equilibra essa equação de aumento de custo trazida, mas falando que a gente vai gerar... Como é que fecha essa conta aí? Você vai entrar com uma coisa... Não é porque é só modinha. Alguém vai te cobrar que você tem que fazer o número. E aí? Como é que a gente faz? De novo, a nossa infraestrutura produtiva está muito otimizada para o fóssil. Né? Então, realmente, vai ser desafiador dar qualquer passo numa direção diferente. As iniciativas que a gente tem já promovendo uma substituição, né, mesmo que parcial, de fóssil por bioenergia, né, por biocombustível, por biocarbono, elas estão no nível de viabilidade econômica positivo. Né? Então, a gente conseguiu desenvolver tanto a solução tecnológica quanto a cadeia de fornecimento para entregar para a gente num preço competitivo. Né? A preocupação realmente é, como eu estava falando antes, né? Se a gente consegue sustentar esse mercado, né, no mesmo ritmo de crescimento que a demanda deveria crescer. Né? Agora, qualquer passo além disso vai encontrar desafios que são do preço por tonelada. Né? A gente vai esbarrar e tem esbarrado em outras opções em que a gente ainda não consegue tornar aquela opção viável, né, pelo custo, mas que ainda assim faz todo sentido continuar estudando, continuar compreendendo, continuar entendendo qual que é o efeito daquilo no nosso processo produtivo, quais são os parceiros, qual que é a cadeia produtiva que vai me fornecer aquela solução. Hidrogênio é um bom exemplo disso, inclusive, para que quando as variáveis, né, do ponto de vista de modelo de negócio, né, e econômicos, financeiras, elas começarem a se encaixar, a adoção dessas opções tecnológicas ela seja mais fácil de acontecer. Né? Então, citando um exemplo bem concreto, né, com a Eletrobras a gente tem um projeto de hidrogênio verde. Então, a ideia é estudar formas de produzir
hidrogênio verde substitui progressivamente uma parcela do gás natural que a gente utiliza na pelotização pelo hidrogênio verde. Né? A Eletrobras ela tem contato direto com governos do Estado, o governo do Estado do Espírito Santo, por exemplo, para captação de recursos e, obviamente, para buscar incentivos para ajudar a viabilizar esse tipo de solução. Né? Mas é claro que a gente quer ter um plano de negócio bem robusto, né? É um projeto, como você falou, né? Tem que ter um bom projeto, né? Tem que ter um projeto bem robusto para que seja inegável, né? A gente avançar naquela direção e uma coisa compense a outra. Agora, se a gente não se mexer, né? A gente tem sido cobrado dos nossos clientes por movimentos nessa direção. Então, a conta, a gente escuta muito isso, né? Mas quem vai pagar essa conta? Uma hora essa conta vai chegar. Enquanto ela não chega, assim, nós como população, a gente continua pagando de forma geral. Mas o efeito de evolução de tecnologia ele é muito nesse sentido, né? Ele sempre começa com baixo acesso, custo alto e tal, mas a gente tem que fazer esse modelo em grupo ser desenvolvido para que na hora que isso for viável, você conseguir trazer isso para dentro do jogo. Senão vai ficar um efeito que você nunca vai discutir, causa ou consequência. Então, João, fala um pouco dessa questão de custo, mas mais do que isso também aproveita. A Larissa Santos mandou uma pergunta, eu acho que você pode trazer um pouco para a gente. Avanços de uso de biocombustíveis em equipamentos móveis pesados. A aplicação já é uma realidade na mineração do Brasil, lá na Vale? Você tem algum comentário com isso? E aproveita e fala sobre custo. Avanços de uso de biocombustíveis em equipamentos pesados móveis. Entendi. Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho no custo, igual eu comentei antes, né, o custo vai estar sempre na pauta e não tem como ser diferente. Né? Por isso que eu volto, além de tudo que o Bruno já falou, né, que a gente já comentou aqui, a parte da demanda ela é importante, né? Ou seja, a gente criar a demanda ela ajuda nessa equação, né? Então, e os volumes que a gente tem, eles são volumes expressivos, né? Enquanto indústria, né? Enquanto segmento, os volumes são expressivos, e a gente começa a esbarrar em outros fatores, igual a gente já comentou aqui, de infraestrutura. Mas, enfim, além disso, a eficiência energética é muito importante, porque a gente tem que criar formas de ser mais eficiente para compensar de alguma forma esse possível aumento de custo que a gente vai ter no uso de combustíveis fósseis ou combustíveis, né, alternativos. Agora, existem alternativas técnicas que a gente também tem que estar sempre olhando, ou seja, vamos dar exemplo aqui de biodiesel, né? A gente sabe que o biodiesel, além de ser mais caro, ele também ele tem uma eficiência, sob o ponto de vista energético, mais baixa que o diesel. A gente pode fazer coisa diferente olhando sob o ponto de vista do próprio combustível e do equipamento, que são coisas que a gente tem que pensar. Como é que eu faço para que esse combustível ele seja melhor? Será que se eu colocar determinados tipos de aditivos, se eu trabalhar com outra forma, nanotecnologia, por exemplo, eu consigo fazer com que ele seja mais eficiente, de modo que eu consiga compensar esse custo de alguma forma? O meu equipamento, eu consigo alterar esses equipamentos de alguma forma que eu consiga trazer isso para a mesa de forma a compensar também esse possível aumento de custo? Então são os dois lados que a gente tem que olhar. Tem que olhar o lado do negócio, que o Bruno comentou, e tem que olhar o lado da tecnologia também. A gente não pode ficar parado, a gente tem que achar formas criativas, né, de solucionar problemas. E isso que está na mesa. E não tem forma melhor, né, do que sendo de uma forma colaborativa. Falando em equipamentos móveis de grande porte, sim. No caso da Vale, a gente já tem motores em bancada, que a gente já tem uma série de testes com combustíveis, né, avançando aí até para B50, e a gente já tem resultados desses testes, e através desses resultados a gente está estudando essas vias, inclusive, de compensar esse possível aumento de custo, e estamos partindo para teste de campo já a partir deste mês que vem, né, novembro, né? A gente já vai ter equipamentos na mina rodando com níveis de biocombustível, equipamentos de grande porte, já com níveis mais altos, justamente para poder pegar as variáveis que a gente não consegue pegar em bancada, pegar no campo. Mas aí também, de novo, é uma forma, também a gente criou um ambiente específico para fazer esse teste na mina. É um ambiente controlado e que a gente vai fazer esses testes. Então, sim. E a gente tem notícia no mundo também que já tem outras mineradoras, aqui no Brasil também, né? O Henrique acabou de comentar, e na Anglo também. Então, ou seja, está tendo um movimento, sim, de usar percentuais de biodiesel em maiores escalas em equipamentos móveis, inclusive com muito sucesso, inclusive fora do Brasil. Eu deixo para os colegas aqui comentarem como é que estão os testes aí. Quanto mais vocês respondem, mais perguntas chegam. Sinal que a resposta não é tão boa. O meu estoque, eu não consigo baixar ele aqui
De jeito nenhum. Mas, Henrique, você comentou um pouco do carbono. Vamos aproveitar que o Alexandre Conte mandou uma pergunta. E aí, gente, eu vou tentando trazer na maioria de todas as respostas, até no respeito a vocês, o que eu não consegui de fato, porque a gente ou já cobriu, ou o tema já passou, então a questão de priorização dos temas. Mas, Henrique, sobre pegada de crédito de carbono, olha, o Alexandre trouxe uma pergunta, eu queria que você comentasse. Não seria interessante considerar a pegada de carbono como parâmetro de comparação ao estudar alternativas de projeto em geral? Claro, porque ajuda a fechar a conta, mas eu queria que você ajuda a trazer como uma variável na conta, né? Eu queria que você comentasse um pouco, uma vez que a gente conversou sobre crédito de carbono, fazer a análise desses projetos, ter mais um parâmetro, é o potencial de geração de crédito de carbono que esses projetos trazem. Você pode comentar um pouco para a gente nessa... Vou tentar, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é se a gente considera a pegada de carbono dentro dos cálculos para definição de priorização de projeto. De priorização, sim. Eu acho que esse seria o ideal. O ideal. Acho que a gente tem ainda um caminho a trilhar para que a gente consiga, né, dentro das nossas definições de projeto, do nosso roadmap de descarbonização, naquilo que a gente efetivamente acredita que vai trazer de redução, a gente fazer o cálculo dessa pegada. Obviamente, quando a gente vai fazer a definição de quais projetos a gente vai avançar, a gente avalia a representatividade que aquele projeto traz de redução do nosso produto final, né? Então, isso a gente avalia e é, sim, um fator de decisão para considerar a priorização de cada um dos projetos que devem ser implementados. Então, eu acho que a gente está no caminho, sabe, o Leandro? Não sei se alguém quer complementar a respeito disso. Eu me permite um exemplo. Isso, quando essa maturidade de considerar na equação itens que a gente chama de variáveis que não são objetivas, né, numéricas, é fundamental a gente considerar isso no nosso modelo, e existem métricas que você traz para variáveis que são qualitativas para você convertê-las em quantitativas e trabalhar com estimativas. E aí, se o modelo nosso sofistica para incorporar, amanhã, quando a gente tiver o mercado regulado e quando a gente tiver valor, aí você fala assim, agora tudo bem, o valor é esse. Mas a gente pode, em várias iniciativas, não só aqui do crédito de carbono ou potencial gerado, mas várias iniciativas que a gente pode trazer itens qualitativos para dentro das respostas quantitativas e nos ajudar. Mas obrigado aí, Henrique. Só complementando, claro. Eu ia pegar nesse ponto do qualitativo também e um pouco do intangível. Já vou ver se eu acho mais uma pergunta para você consumir do estoque aqui. Não, estou brincando. Vai lá, comenta aí. A gente tem tido uma experiência interessante que na nossa relação com investidores, a gente vem sendo cobrado de apresentar o que a gente vem fazendo do ponto de vista de descarbonização e transição energética. Tá? Então, a gente tem um portfólio de estudos e de projetos que buscam metas relevantes de substituição de combustíveis fósseis. Isso, de certa forma, reduz um risco, é difícil quantificar, mas isso reduz um risco de captação de investimento para nós no momento essencial, né, que à medida que a gente avança para o nosso momento 3 de retomada da produção, e até do ponto de vista de licenciamentos e anuências necessárias, né, demonstrar a intencionalidade organizacional com a promoção desse tipo de plano estratégico. Isso comunica de maneira bem objetiva, né, com o território os objetivos que a gente tem em mente, né, e obviamente que isso traz um ambiente mais favorável para uma discussão. A gente tem que avançar em grandes projetos, né, do ponto de vista de licenciamento e as anuências necessárias. Boa, Bruno. Juliano, tem uma pergunta que eu acho que você consegue contribuir com a gente. Certamente, pessoal, fiquem à vontade, que eu também acho que ela é não exaustiva. A respeito da legislação, a gente falou um pouco. Mas quais os entraves, os principais entraves? A gente comentou um pouquinho, né, sobre principalmente regulatórios, técnicos, mas também regulatórios, principalmente, para acelerar a descarbonização da cadeia produtiva mineral do Brasil. No seu ponto de vista, você consegue trazer um pouco para a gente começar esse bate-papo aqui também sobre esses entraves? Nesse processo, a gente tem várias questões envolvendo a insegurança jurídica, digamos assim, pela dificuldade de definição na própria legislação. Então, a gente teve o ano passado, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, isso foi definido, mas a gente ainda está muito na incerteza. Está se criando uma secretaria, enfim, as coisas estão começando a ser discutidas, mas a gente ainda não tem muita
informação e a gente ainda está num cenário de muita incerteza de como isso vai se desenrolar, né? Isso traz para a gente a importância de projetos como esse do Zero Carbon Mining, porque na medida em que a gente conhece, entende o setor, tem as iniciativas, trabalha na inovação, a gente consegue propor nesse próprio sistema como que isso pode se dar de uma forma melhor. Então, a gente consegue influenciar nessa regulação. Um outro ponto que acho que também está muito associado a isso é a questão da regulação em relação aos combustíveis, né? Que a gente tem muita incerteza sobre o HVO, o valor. A gente tem avançado muito na questão do etanol no diesel, o Brasil tem essa característica, é uma vocação nossa, né, do etanol com relação ao biodiesel, mas mesmo assim com outros combustíveis, e aí todos esses que a gente discutiu aqui, como que isso vai se dar e como que a gente pode ter, por exemplo, incentivos para que isso reduza o preço desses combustíveis e que favoreçam a sua própria utilização e a pesquisa em desenvolvimento para o aprimoramento. Então, a gente tem uma série de questões que ainda precisam ser regulamentadas, que precisam ser discutidas e que, enquanto setor, a gente precisa trabalhar em colaboração para conseguir regular isso um pouco melhor e influenciar nessa própria regulação. Excelente. Agora eu vou me permitir cobrir 3 perguntas rápidas aqui dentro de uma só, que em relação a esse ecossistema nosso e como que vocês fiquem à vontade para trazer e depois a gente caminha para nossas considerações. Olha que interessante as perguntas, Bruno. Vê, Mining Hub pretende expandir sua representatividade e compartilhar os resultados obtidos com as mineradoras de médio e pequeno porte. Vamos lá. O Mining Hub ele é um ecossistema que ele tem uma variabilidade de maturidade, não no nível só olhando para porte, mas de inovação, de desenvolvimento. Então, hoje nós somos 25 mineradoras, dentro do IBRAM são 89, e a gente tem nesse grupo 11. Então, esse grupo ele é um grupo que saiu na frente, mas vai virar um clubinho? Não, muito pelo contrário. E é papel dentro de um hub, Henrique, quando você tem empresas que lideram e puxam porque tem capacidade, tem equipe, tem orçamento, tem investimentos para minimizar soluções. Mas todas as mineradoras de médio e pequeno porte, elas têm, João, OPEX e CAPEX. Porque senão não tem. Então, ou seja, olha que interessante, você pega alguém que desenvolve, minimiza risco, tem a potência de liderar, que eu acho que esse é o grande ponto, não é trazer todas as 25 para liderarem no mesmo nível, a gente tem que conviver e estamos bem. Algumas que são os que a gente chama de fórmula provider, alguns que puxam a agenda e outros replicam. O nosso poder grande de ser um hub vertical é esse potencial de replicação que a gente tem no setor. Então, sim, esse projeto ele finaliza. Eu já aproveito e emendo com mais um outro comentário, que é a respeito, esse foi o Deni Carion, obrigado Deni, e o Alessandro Souza. Como é que esse projeto se conecta com a cadeia de fornecedores diretamente? Os grupos finalizando o trabalho agora e a pauta, qual que é o nosso principal ponto? De novo, também não é ser um clube fechado, mas todos os fornecedores, hoje a gente tem cerca de 29 empresas fornecedores da cadeia, membros do Mining Hub. A gente vai ter uma apresentação geral. Essas empresas, não só mineradoras, como também fornecedores, como falamos de governo, nos 4 grupos, eles têm potencial para se conectar, porque elas não vão resolver sozinho. O que a gente tem que fazer é orquestrar. Então, sim, esse processo agora ele sai de dentro desse trabalho que a gente fez, a gente ganha maturidade desse projeto que traz algumas diretrizes e começa a chegar em mercado e começa a chegar nas empresas que vão poder se conectar. É necessário para que isso aconteça com a gente. E a outra, como a inovação aberta pode acelerar a descarbonização no setor mineral. A gente cobriu muito isso daqui, centro de pesquisas, startups, lançar problemas e desafios do que a gente tem. Esse é o ambiente do Mining Hub. Um problema de alta complexidade, como é a descarbonização, você não vai resolver ele, né, João e Bruno, com uma mineradora e uma startup isolada somente. Ou seja, ele tem que ter um arranjo para resolver de uma maneira diferente. Mas sim, a gente faz esse avanço e através da inovação aberta, a gente às vezes pode fatiar um tamanho de um problema grande e complexo e depois lança esses desafios, as startups podem trazer as soluções e as inovações que são tão necessárias para o nosso ecossistema. É esse combustível, falando muito, que é o que o Mining Hub vive e funciona. Então, cobrimos o meu estoque aqui. Eu queria avançar agora um pouco para a nossa reta final. E aí, essa pergunta é para todos vocês, eu deixo à vontade. Caminhando para o fim o projeto, o passo mais ambicioso e estratégico que o Mining Hub e os líderes setoriais podem tomar para transformar o Zero Carbon Mining, que é esse projeto, em um legado. O que vocês acham que a gente poderia fazer para transformar isso em um legado?
A agenda dos nossos próximos 5, 10 anos, longo prazo, deve ser pactuada agora. Falamos muito disso. A gente tem que fazer agora a ação para coletar lá na frente, para que o Brasil se consolide como um player global de mineração de baixo carbono. Agora eu deixo com vocês. Eu já cobri meu estoque. Quem quer puxar? Vai, Bruno. Ou então vai, Henrique, você. João. Eu acho que a gente está num momento muito bacana, né? Ainda mais considerando a proximidade aí, né, da COP30, né, a COP da implementação que a gente está chamando, né, que é efetivamente a gente colocar os projetos, para a implementação dos projetos e a gente tirar do papel todo esse discurso e todo esse planejamento que vem sendo feito aí ao longo dos últimos anos. Mas eu acho que o ponto principal é a gente priorizar as nossas ações, onde é que a gente tem mais impacto, sabe, o Leandro? Isso é essencial para que a gente dê continuidade, né? Então, onde é que estão as ações de impacto no curto, médio e no longo prazo? E como nós, né, como grupo de empresas, a gente pode botar foco onde efetivamente a gente vai trazer resultado para todo mundo. Então, de maneira setorial, né, a gente buscar aí soluções relacionadas a financiamentos mais baratos, a gente atuar aí nessas criações regulatórias, né, que ainda são travas que a gente possui dentro aqui dentro do Brasil, é muito importante para que a gente efetivamente consiga aí atingir as nossas metas, né, de redução que toda empresa possui. Então, acho que a gente tem um ambiente muito positivo aqui no Brasil, né? A gente tem uma diversidade geológica muito grande, a gente tem uma matriz energética muito positiva e tem tudo para que a gente consiga avançar e a gente demonstrar para o mundo que efetivamente a gente consegue avançar e desenvolver os projetos de descarbonização que a gente se propôs. Excelente, pessoal. Quem contribui? Esse projeto Zero Carbon Mine, ele traz entregas palpáveis, né? Então a gente tem aí um roadmap com as melhores rotas para atuar na descarbonização e é uma iniciativa inovadora na medida em que ele traz um setor junto, o que reforça a posição estratégica da mineração no processo de descarbonização, como que a gente tem essa capacidade de puxar isso de frente. Agora, essa é uma entrega para essa etapa do projeto, que é só o começo de tudo. Então, eu acho que os grupos de trabalho, discutindo as alternativas e a inovação, isso é muito importante, mas a gente precisa pensar na continuidade disso, desse legado, de se ter soluções como um observatório de carbono ou de descarbonização, em que a gente possa discutir essas iniciativas e como que os investimentos estão caminhando. A gente pode pensar, por exemplo, na criação de um fundo específico, né, por parte das empresas, para que a gente compartilhe aí o financiamento de alternativas tecnológicas. Então, a gente otimiza recursos que pode ser feito em uma ou outra empresa e compartilhado com todos, e manter essa discussão e continuar colaborando, principalmente na inovação tecnológica. Eu acho que esse vai ser o legado desse projeto. Boa, Juliana. João? Eu acho que a brincadeira está começando agora, né? Ou seja, o grande legado que a gente pode deixar a partir deste projeto, né, que demandou um esforço muito grande nos últimos 2 anos, é a parte da execução. Acho que tem muito suor que precisa, né, a gente precisa para executar, né? Ou seja, igual a gente comentou aqui, né, é uma coisa de setor, não é uma coisa que sozinho a gente vai conseguir fazer. Isso demanda muito esforço, muita conversa, muita comunicação. Nas falas que hoje de manhã o Pimenta trouxe, e é uma fala geral, né, de todo mundo que trabalha com mineração, a gente já faz muita coisa boa, né? A gente precisa comunicar melhor as coisas que a gente faz. Acho que não tem dúvida, nós aqui que somos da mineração, a gente entende a relevância, a importância do setor para o mundo, né? E para todas as fases de descarbonização que a gente está discutindo aqui. A gente precisa comunicar isso melhor. E não tem forma melhor de comunicar, na minha opinião, né? É lógico que precisa ser feito um trabalho de comunicação mesmo, mas mostrar na prática aquilo que a gente está discutindo. E a melhor forma de mostrar na prática é executar um plano como esse, que a gente vai conseguir mostrar para a sociedade. A gente fala muito na Vale, né? Licença para operar. Eu acho que dói muito na gente, machuca muito quando quem não conhece muito o setor, não conhece aquilo que a gente está fazendo,
e olha o setor com olhos que assim, a gente está só degradando, a gente está só trazendo coisas que não trazem valor para a sociedade, muito antes pelo contrário. Então acho que o grande legado que a gente pode deixar aqui é executar esse plano, fazer ele acontecer e mostrar para a sociedade que sim, nós vamos querer pessoas, né, vamos ter pessoas que vão querer ter uma mineração vizinha, né, de cerca, porque eles vão ter ciência de que o trabalho que a gente faz aqui é muito sério. Excelente, João. Vamos incorporar mais uma vez esse MAN. Está começando agora o nosso jogo, né? Bruno? Para fechar e tentando contribuir, né, com os colegas, acho que o grande mérito desse projeto, e 2 anos e meio depois, né, que a gente plantou a primeira sementinha, né, vendo hoje, assim, acho que o grande mérito dele é apontar direções com melhor potencial de sucesso. Né? Então, assim, a gente tem que executar bem, mas a gente tem que escolher bem o que executar. Né? Então, acho que o projeto ele traz isso muito bem. Né? O material que foi produzido é muito rico, né? Uma qualidade muito boa. O parceiro, né, a Energy Systems Catapult, muito competente em tudo que foi desenvolvido. Tomara que a gente possa avançar e ampliar, né, os grupos de interesse nesse sentido. Né? E acho que o ponto principal é esse, assim, é começar a costurar esses acordos de colaboração, seja entre 2 ou mais partes. Né? Falar isso, a gente tem acordo de cooperação com a Vale já, não tem, e com a Anglo American também. A gente ainda não tem mas de evento até o final do evento, Tá cobrando já costura alguma coisa aqui. Está cobrando ao vivo aí já? Mas então, assim, acho que o caminho é esse, né? A gente começar aos poucos, mas na direção certa, para que a gente não corra o risco de ficar travado depois numa outra situação meio subótima, assim, igual a gente está hoje, né? Porque é difícil largar o fóssil, porque nós estamos muito bons em usar o fóssil. Claro. Né? A gente tem que ficar muito bom em usar o renovável, né? E acho que os caminhos estão postos aí pelo projeto. Todos vocês comentando muito colaboração, né? Cada um volta para casa, liga para os suprimentos e pede para ligar para os suprimentos de cada uma das empresas, ver se a gente consegue colaborar. Bom, mas esse é um outro painel que a gente poderia ficar aqui um bom tempo. Só fatos e dados aqui para vocês. 9h44 da manhã chega uma mensagem abrindo um grande fundo de investimento eco. Leandro, gostaria de conversar com você para entender e conectar os projetos que estão sendo feitos no Zero Carbon Mine para a gente... Bruno, se você quiser olhar só o número... $200 milhões que o fundo está aberto. Então, projetos que vão surgindo e que vêm atrás da gente. Pessoal, foi uma satisfação enorme a gente trazer um pouco dessa visão tangibilizada do que a gente tem hoje no projeto. Então, muito obrigado. Os nossos painelistas no corredores podem conversar, responder. A gente tentou cobrir todas as respostas, mais do que isso. Obrigado a cada um de vocês e que o nosso jogo está começando agora, João. Boa tarde, pessoal. Uma salva de palmas para os nossos painelistas.